Vida Longa CBN. Colocar as roupas de treino, ir para a academia, é para a maioria dos mortais uma tarefa árdua no começo, tá? Mas quanto tempo que a gente leva exatamente para se habituar com esta rotina? Tem um estudo que foi conduzido por uma equipe de neurociências da Universidade de Chicago, na Pensilvânia, e também do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Esse estudo, ele provou que leva-se, em média, 6 meses para que a maioria das pessoas se acostume a ir para a academia. Vamos falar um pouquinho sobre como criar esse hábito? Sobre este assunto eu converso agora com o Márcio Santos. Ele é personal trainer, é pós-graduado, tem especialização em entregar condicionamento físico e resultados estéticos. Bom dia, Márcio. Bom dia, obrigado pelo convite. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Como que a gente pode desenvolver a prática de ir à academia? Na verdade, não necessariamente a academia, mas movimentar o corpo. A pandemia trouxe a possibilidade que a gente não só pode ficar preso a ginásios, a academias, né, a clube, a gente pode se movimentar em casa, né, a possibilidade de trazer benefícios através do movimento. Uma tarefa árdua para alguns, mas a percepção da benesse, de movimentos para a vida, é o que a gente deve se apegar para poder desenvolver a possibilidade de ir à prática do movimento com mais vontade, sem ser aquela coisa forçada e difícil que normalmente é para algumas pessoas. Pois é, quem nunca viu, Márcio, um tá pago, não é isso? Como se fosse assim, mais que tiquei mais uma obrigação do meu dia. Ótimo, e isso é bom, porque eu acho que é aquela estrelinha que a gente aprendeu lá na escola, né? Hoje você ganha uma estrelinha. E a gente deve mesmo se parabenizar, tá pago, mas isso deve internalizar na nossa consciência, na nossa possibilidade de desenvolver o que eu percebo quando eu faço atividade física. Não só na dor, mas nos benefícios, né, que a atividade física pode te dar, eu falo assim, cronicamente. Se acaba uma sessão de atividade física, o que você sente? Além de, ufa, acabei, tá pago, por hoje é só. Mas isso é orgânico. Né, você percebe como o seu estado de humor melhorou, como a sua respiração melhorou, como o seu corpo está aquecido, como o seu corpo está leve. Então, essas percepções, é claro que é uma condução de um profissional para que você possa perceber isso, ela tem a sua valia, mas você tem que dominar um pouco disso para que no outro dia você tenha a mesma vontade de querer ter a mesma sensação após uma sessão de treino. Entendido. Isso é um movimento de repetição e a gente demora, de fato, 6 meses, segundo a pesquisa, para chegar a esse condicionamento? Com essa pesquisa, eu fiquei até um pouco entristecido, porque ela é nova agora, né? Antigamente, a possibilidade era de 3 meses para que a pessoa pudesse ter esse hábito como algo já parte da vida dele, né? Do cotidiano, da rotina dele. Isso é sinal de que a humanidade está um tanto quanto menos ativa quanto a atividade física. Aumentou-se mais 3 meses, né? São 6 meses para que você possa desenvolver. Eu acredito muito que quando você descobre o que é aquilo que você gosta de fazer, qual a prática de movimento que você gosta. Eu gosto do beach tennis, eu gosto da musculação, eu gosto da yoga, do crossfit, sei lá, eu acho que experimentar o máximo possível de possibilidades de movimento corporal para que você possa ter isso numa rotina de benefícios para ampliar horas, dias, anos da sua vida, é um segredo da longevidade. A alimentação, a suplementação, aquilo que pós exames médicos você vem a identificar para potencializar, a atividade física está ali em primeiro lugar sempre. É uma discussão da comunidade médica, da minha área da educação física e para tudo. Você precisa se movimentar, você precisa fazer um exercício. E na pesquisa fala isso, né? Quando que a pessoa retoma? Quando ela fala e ela se cobra. Caramba, já tem muito tempo que eu não me movimento, eu preciso voltar. Esse ciclo
que desenvolve um hábito que é imbricado, ele já chega a ser crônico, né? Você sente a falta do movimento, é um exercício cerebral, de prática. Eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso sentir novamente. É igual a sede, né? A gente fala que a gente precisa beber água pelo menos 2 litros por dia, mas por que eu só bebo quando eu sinto sede? Já é o corpo gritando, ó, você está desidratando. Atividade física vem gritando também, ó, você está sentindo dor, você não está condicionado, você não está bem, seu coração não responde bem. Você está E cansando isso mais ao subir o degrau da escada. é isso, e no dia a dia a gente vai percebendo dessa forma. Às vezes, até descendo do carro, você não tem força nas suas pernas. Você fala, opa, preciso me movimentar. É um pouco triste, né, você chegar a esse ponto. Você pode desenvolver isso antecipadamente e não desenvolver um quadro perceptível de não condicionamento. Uhum. Para quem não é atleta, Márcio, e que está querendo aqui a partir de agora, olha, de fato eu preciso de colocar isso na minha rotina, preciso de criar um hábito, preciso de gostar, né, para poder manter. Não adianta pagar academia aos 30 dias e aparecer lá 2 vezes na semana. Mas para criar esse hábito, assim, qual o tempo mínimo de movimento? Que tipo de movimento a gente começa? Quando eu vou me movimentar, eu preciso de me aquecer antes, eu preciso de ter um exercício que seja compatível com a minha idade. Como é que a gente define isso como prioridades? Olha, é claro que quanto mais personalizado for a forma que você vai se movimentar, você tem menos chances de errar. E o erro aqui eu expando ele, não só quanto movimento, mas como o desenvolvimento da prática, de querer se movimentar. Mas quando isso não é possível, eu sempre oriento assim, que no mínimo 2 vezes. A gente sempre fala de 3 vezes, né? A Organização Mundial de Saúde vem falar de 100 e poucos horas por mês, por semana. Mas a prática que mais te apetece, o que é aquilo que você mais gosta de fazer? Olha, eu gosto de andar no calçadão. Faça isso. Vá andar no calçadão, veja o dia. Procure mudar um pouco o foco. Eu não estou aqui me movimentando, eu estou apreciando o meu dia, a minha forma de andar. E aí, depois que você tem a prática do levantar para fazer alguma coisa, você começa a sistematizar. E aí você vai precisar de um profissional para que essa sistematização possa ser o mais objetiva possível. Exemplo, uma intensidade mais dentro da sua capacidade, a quantidade de força dentro daquilo que você consegue ter na contração muscular, quantas repetições, quantas séries, o que eu devo fazer, o que eu posso alternar como prática esportiva. Isso é primordial, você ter metas e sistematizar, assim como você sistematiza a sua vida profissional, porque você não sistematiza o seu movimento corporal. Como eu vou me movimentar? O que é capaz para o meu corpo? O que eu sou capaz de desenvolver? Porque eu acredito que quando você tem essa sanidade, assim, a mais harmônica possível entre movimentos e a sua capacidade cognitiva de ajustar isso, o seu lado profissional e a sua forma de monetizar, ou seja, ganhar dinheiro, isso se amplia, porque você está saudável, você tem uma mente capaz de criar, e isso é perfeito. E o movimento traz isso, sabe? A sua célula respira melhor, seu cérebro concatena ideias melhores, porque você está ajustado, você está presente, você, seu corpo e a sua prática Existe profissional. um tempo mínimo de atividade diária, Márcio? Para a gente ter Eu resultado, né? ajusto assim, o ideal, né? Uns 50 minutos aí de atividade, mas começa com 20, 30 minutos. Olha como é pouco isso, né? E o seu corpo, ao se encontrar com essa nova forma que você está dando de começar o dia, ou fechar o dia, ou no meio do dia, ele vai percebendo que está acontecendo algo diferente, e ele vai querer um pouco mais. Você vai se adaptando a esse alimento, vamos colocar entre aspas, um novo alimento que eu trago para o meu corpo, né? Uhum. E o que a gente produz na hora da atividade? Vamos relembrar aqui os hormônios? A gente produz muita dopamina, né? A dopamina tá ali, ó. É o hormônio do amor, né? Do bom humor, do sorriso. E a gente quer estar aqui. Às vezes pergunta, o que você está sentindo? Poxa, acabei de fazer exercício. Tô bem. Tô E aí acabada, você mas tô vai. bem, né?
Tô acabada, mas tô bem. Mais ou menos isso aí. Tô acabado, mas tô feliz. Isso que eu quero. Pois é, e aí a gente pode começar de pouquinho em pouquinho, aumenta-se a intensidade, isso diferencia de uma idade para outra, os mais jovens aguentam um treino mais pesado, os mais velhos têm que pensar numa atividade que é mais muscular, menos aeróbica, como é que é isso? Olha, essa premissa aí, ela tá caindo por terra, né? Eu já sou um senhor de 50 anos de idade que posso treinar do lado de um novinho e eu deixo muito novinho para trás, tá? Isso muda, isso é treinabilidade. Treinabilidade. Eu, ao começar a me movimentar aos 50 anos, não tem como eu comparar um jovem de 20 anos começando. Né? Existem especificidades e necessidades para cada idade. A gente vai depletando com o passar dos anos. Né? Então, um senhor de 50 anos de idade ele precisa de massa muscular. A ciência mostra aí, né, as relações de Alzheimer, mal de Parkinson e o volume muscular dessas pessoas que apresentaram esse diagnóstico. Então, normalmente são pessoas com sarcopenia mesmo, pouca massa muscular no corpo. Então, a comunidade médica vem falando assim, olha, movimente-se. Você, acima dos 40 anos, você precisa de tração muscular, você precisa ter músculo para ter uma longevidade de autonomia, para você fazer seus movimentos básicos, levantar, agachar, puxar, empurrar, sem ter que ter um andajô, sem que ter apoio. Então, a massa muscular cada vez mais é aí o pulo do gato para se chegar a idades mais altas, né, seres mais longevos, aí com muito mais domínio do próprio corpo. A gente precisa de osso para se sustentar e músculo para sustentar osso, é isso? É verdade, essa é a ideia. Quanto mais músculo, mais saúde, mais vida. E isso é com peso também? Pegando peso? Olha, você pode ter várias formas, né? A hipertrofia, ela pode acontecer através da parte, né, de tração na musculatura específica, um trabalho de máquina, mas o peso livre também leva a essa possibilidade. Então, você pode, é o que eu falo, quanto mais oportunidades você tiver de movimentar e submeter o seu corpo à atividade física, mais benesses você traz. E isso se traduz em mais dias de vida, mais qualidade de vida, mais anos de vida. E se você foi uma pessoa que conseguiu monetizar bastante, você vai ter assim, a possibilidade de usar seu dinheiro até o último dia da sua vida. Eu estou Não com conversando. remédio e nem com médico, É isso mas aí. viajando, Exatamente, curtindo a vida, né? Eu estou conversando com o curtindo a personal vida. trainer Márcio Santos. A gente fala sobre a atividade de fazer, né? Se movimentar, sair do sofá, ir para uma academia. Você nem necessariamente precisa de ir para uma academia para iniciar o seu treino, mas que isso tem que fazer parte da nossa rotina e de preferência diária. Tem dias de descanso, Márcio, nessa nossa rotina nova aí? Claro que tem, é possível, né? Ele pode ser ativo, como ele pode ser passivo também. Se eu faço aí 3 vezes na semana uma academia, eu posso descansar uma terça, quinta, e no sábado eu vou dar uma pedalada no calçadão, uma caminhada, eu vou nadar, eu vou jogar um tênis, um beach tênis, sei lá, alguma coisa diferente da sua rotina. Não como também posso ficar em casa lendo um livro, ouvindo uma música, fazendo uma comida, sei lá, você pode movimentar-se de forma diferente. Entendido. Então, esse repouso ele é necessário? Ele é necessário sim, mentalmente como corporalmente também. Você precisa dar uma mudada, é o que a gente chama de recovery, né? Esse recovery, que é essa possibilidade de eu refazer a minha estrutura muscular, ele pode ser ativo, com uma atividade em baixa intensidade, e aí já é para uma pessoa que tem uma caminhada longa na prática da atividade física, como para uma pessoa que está reiniciando é zero, é parar, descansar, ficar em casa, olhar um bom programa de TV, de rádio, ou ler um bom livro. Márcio, para finalizar essa nossa conversa, né, eu comecei falando de como criar esse hábito, essa rotina na vida de todo mundo. São os 20 minutinhos que você falou, né, que a gente tira das 24 horas, os 30, os 50 minutinhos, e que as pessoas vão com aquela história do tiquei, paguei e pronto, tô seguindo aqui para a próxima. Como a gente se acha? Como é que a gente se acha agora, do ponto de vista assim, do sedentário mesmo? Hoje eu preciso de dar um próximo passo. Quando você se submete a situações em que checam a sua capacidade física, sabe? Eu percebo muito, e aí é na família, alguns tios, tias mais velhas, a possibilidade de tirar um sobrinho do chão sem força, a possibilidade de sentar, levantar,
a possibilidade de andar, ter mobilidade numa bicicleta, equilíbrio. Então, quando você percebe no seu corpo algumas autonomias que seriam naturais do ser humano sendo perdidas ou tendo dificuldade, esses são momentos para você gritar. É claro que hoje a gente vê muito a parte estética, né? Poxa, aumentei um pouco mais meu peso corporal, que é importante você ficar atento a isso, né? As minhas medidas, a roupa que eu queria entrar, mas que você busque, então, nesses momentos em que o reflexo do espelho te choca, como uma virada de chave. Você fala, caramba, isso. essa roupa tem 2 anos que eu comprei e eu não entro mais nela. Impossível. Você não quer também, às vezes, e há a possibilidade disso acontecer, né? É um pouco mais difícil. Aos 70 anos, entrar numa roupinha que você tinha 15 anos atrás. Isso não dá, aos 15 anos. Mas esses momentos em que checam a sua capacidade é um start de alerta para você ficar bem atento. É claro que os exames médicos também são grandes alertas para a vida, né? Foi ao cardiologista, o cara falou, olha, sua capacidade cardíaca está terrível. E é lastimável, assim, como a sociedade se mantém a esses testes que são praticamente, assim, guilhotinas na cabeça para poder mudar um pouco o seu hábito de atividade física. Cara, eu só estou voltando aqui na academia porque o médico pediu, que senão eu vou morrer. É triste você chegar nesse momento, porque teu corpo já vem falando isso há muito tempo e você não se atentou a isso. Márcio, adorei te conhecer. Muito obrigada pelas dicas Eu e que ela também, sirva, Fernanda, né, de obrigado. estímulo para muita gente, hein? E só aproveita o dia hoje, né? Amanheceu e já faz a sua, se organiza aí a sua meta para começar uma atividade física, aquilo que você vai dizer assim, não, hoje nem que seja uma caminhada no calçadão de bicicleta, eu vou fazer alguma coisa. Ou em casa, eu vou para o chão, vou fazer uma sessão de alongamento, sei lá, ver alguma coisa na internet, mas movimenta seu corpo. Você precisa ter a capacidade de levantar da cama, colocar o pé no chão e sentir aquela altivez. Falar, caramba, hoje eu vou, porque eu estou bem. Essa é a principal meta da atividade física. É claro que o estético conta, a gente gosta desse reflexo do espelho, né? De se ver bem. Isso traz poder para a gente. E é isso que a gente quer. Tá bem sempre. Muito obrigada pela essa nossa conversa. Tudo de bom para você. Para você também, um bom dia. Bom dia. Eu conversei com o Márcio Santos, ele é personal trainer, é pós-graduado com especialização em entregar condicionamento físico e resultados estéticos.